Fala galera, bem-vindo ao Projeto Escola na Web, eu sou o Marcos, professor de Química. Vamos ver hoje tabela periódica no nosso curso de Química, lá do primeiro ano do ensino médio, curso regular. Vamos dar foco com o Enem, beleza? Seguinte, gente, precisamos começar contextualizando, tá? Então, nessa época que nós estamos falando, lá em 1850 mais ou menos, meados do século XIX, né? 1800 a 1900 e meados ali, 1850 aproximadamente. Eram conhecidos até esse momento, gente, em torno de 63 elementos químicos, tá? Então, 63 elementos químicos, ou seja, átomos com características diferentes, que já eram catalogados, que já tinham um símbolo, já sabia a massa dele, tá? Já eram catalogados nesse momento, beleza? O que acontece, gente? Só que ainda não havia nenhuma forma de organizá-los. Então, você vê uma tabela de qualquer jeito, era uma tabela com os nomes ou símbolos representativos destes elementos, né? O que vai acontecer? Então, um professor russo, que chama Mendeleev, que vai perceber a seguinte característica, que quando ele colocava em ordem crescente de massa esses elementos que eram conhecidos, ele percebia que esses elementos tinham determinadas características que se repetiam. Opa, repetir e periódico é a mesma coisa, né? Ou seja, periódico é aquilo que se repete. Ou seja, o que esse professor percebeu, Mendeleev, um químico, é que quando ele colocava por ordem crescente de massas, os grupos de elementos químicos apresentavam características que se repetiam, e por isso o nome características periódicas. Portanto, como ele organizou numa tabela, virou tabela periódica. Mas calma aí que essa história está só começando, ainda tem que evoluir muita coisa. Até porque, nesse momento, gente, o que o Mendeleev pensou? Ele pensou, bom, vou organizar por ordem crescente aqui de massa, tá? A massa que eu conheço. Eu vou chamar as colunas aqui, ó, de famílias, as setas para baixo eu vou chamar de famílias. E vou chamar as linhas representadas pela seta aqui para a direita, eu vou chamar de períodos, ok? Esse foi o pensamento dele. Com isso, eu vou ter uma regularidade nas características e uma organização satisfatória dessa tabela. Só que é o seguinte, a gente tem que mencionar que nessa época aqui, não se conhecia prótons e elétrons. Nós estamos falando lá de 1850. Vocês estão lembrados que na nossa aula da descoberta do átomo, da atomística, a turma começou a discutir, o pessoal começou a discutir, os físicos começaram a discutir propriedades atômicas lá para 1900. Então aqui ele não sabia de próton e elétron. Aqui ainda não tinha Thomson, por exemplo, não tinha experimento de tubo de raios catódicos. Então ele estava percebendo só em termos de massa. E é daí que nós vamos começar a evoluir como que essa tabela periódica se transformou, como que ela chegou nos dias atuais. Nós vamos compreender essa tabela periódica, que é a nossa ferramenta para estudar a química. É só em 1913 que o Moseley vai perceber que aquilo que o Mendeleev estava vendo, ele estava vendo nublado. Para enxergar mais nitidamente essas propriedades periódicas que se repetiam, era só organizar pelo que agora ele já sabia que os outros já tinham descoberto. Próton, elétron, e aí tinha um número atômico, uma característica do átomo que nós conversamos, correto? Ele percebeu que organizando pelo Z, número atômico, era muito melhor que organizar pela massa. As propriedades, aí batia, mas era certeiro. Então, como o Mendeleev estava vendo, estava um pouco nublado, e ele conseguiu decifrar o mistério aqui, como organizar esses elementos para que essas propriedades tivessem uma periodicidade bem definida, né? Era só organizar pelo Z. Bacana, mas Marcos, beleza, mas como é que ele manjou isso? Tudo bem que já tinham descoberto prótons, elétrons, mas até aí o cara tem uma sacada dessa. Pessoal, na verdade, o que encaminhou essa forma dele de raciocínio foi o número de camadas eletrônicas, que nessa época essa discussão estava muito em voga, como é que era a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Então o que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, peguei o sódio, o magnésio e o argônio, tá?
número atômico do sódio, número atômico do magnésio e número atômico do argônio. Suas respectivas distribuições eletrônicas em níveis e subníveis, seguindo o diagrama de Pauli que nós vimos nas aulas anteriores. Tá lá o sódio lá, gente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Distribuímos 11 elétrons. Número atômico, só lembrando, 11 prótons igual a 11 elétrons, né? Não é nenhum cátion nem um ânion, então é igual próton e elétron relativo ao número atômico. Aqui a distribuição eletrônica do magnésio e do argônio. Observe o que os três têm em comum aqui, gente. Só um detalhe aqui, ó. Observe o que os três têm em comum. Então agora está correto aqui, ó, o argônio. Os três têm em comum aqui, ó, irem até a terceira camada. E o que isso significa? Que na tabela periódica eles vão ocupar o terceiro período. Então eu organizo em períodos que levem em conta qual o nível da camada de valência. Então se é o terceiro, está lá no terceiro período. Se são duas camadas que o átomo tem na distribuição eletrônica, a camada de valência, a última camada é a segunda camada, vai estar no segundo período. Então, como é que é a tabela periódica atual? Ela é organizada pelo Z crescente, pelo número atômico crescente, ela tem famílias nas colunas e ela tem períodos nas linhas, ok? Só que nos períodos vão coincidir elementos com o mesmo número de camadas na sua distribuição eletrônica. Então, por exemplo, supondo que esse aqui é o primeiro período, todo mundo aqui vai ter só a camada 1. Aqui é o segundo período, todo mundo vai ter até a camada 2. Terceiro período, todo mundo vai até a camada 3. Vamos seguindo aqui. Então, hoje em dia nós temos 18 famílias na tabela periódica, tá? Então, são 18 famílias nas colunas e 7 períodos nas linhas, beleza? Quantos elementos nós temos? Nós temos 115 atualmente, sendo 88 naturais. Então, 88 elementos químicos conhecidos na natureza com essas características, com a configuração eletrônica normal, e 27 artificiais, que partem dos naturais e em laboratório fazem modificações eletrônicas para que eles se tornem novos elementos. Entre esses nós temos duas classificações que vale mencionar, que são os cisurânios e os transurânios, tá? Então, os de número atômico artificiais, de número atômico inferior a 92 são os cisurânios, acima de 92 eles são chamados de transurânios. É só uma classificação para elementos artificiais. Mas bem, nós temos 88 naturais, 27 artificiais, hoje em dia reconhecidos. Além disso, gente, a gente tem uma classificação macro dos elementos dentro da tabela periódica que nos facilitam agrupá-los em agregados, tá? Por quê? Como as propriedades deles se repetem, a gente junta todo mundo que parece mais ou menos num balaio, classifica aquilo ali, e aí a gente já vai saber que eles se parecem, se identificam na maioria das características. É uma forma de facilitar o estudo na química. Então a gente separa aqui em 5 grupos, pessoal. O primeiro grupo é o hidrogênio. Marcos, o grupo é o hidrogênio, que é um elemento, porque ele é um elemento atípico que a gente fala. Ele tem uma configuração eletrônica que é só um elétronzinho lá na camada 1, um S1. Então ele tem uma característica bem diferente de todos os outros elementos. Além disso, ele combina com outros que são metais e ametais, que são muito diferentes entre si. Como ele tem essa característica de se combinar com elementos muito diferentes, ele tem essa atipicidade que leva a ser classificado separadamente. Depois dele, gente, nós temos os metais. Esse aqui é fácil demais. Metal eu sei que ele brilha, eu sei que ele conduz calor e conduz eletricidade, porque se eu colocar a mão numa tomada com metal eu tomo choque e a panela esquenta muito rápido. Ele é bom condutor de calor, bom condutor de eletricidade. Além disso, ele é maleável, ele pode ser transformado de várias formas sem se quebrar, sem se fragmentar. Então, facinho de guardar esse grupo aqui, né? Então, são todos elementos que têm essas características.
Temos um outro grupo, elementos semimetais. Opa, Marcos, semimetais, quer dizer que eles são quase metais, mas não são metais, tá certo? Tá certíssimo. Eles brilham também assim como os metais, então parecem até metais à vista, só que eles conduzem pouco, são baixos condutores de eletricidade e calor e se quebram quando a gente tenta modificar esses materiais, beleza? Então parecem metais, só que são quebradiços e conduzem pouco. Próximos a metais. Olha o Azinho aqui, negativa. Não metais também são conhecidos dessa forma. Ametais são não metais. Ou seja, eles não brilham, não conduzem e quebram facilmente. Fim de papo, ao contrário do que o metal é. E o último aqui que não tem como esquecer, gases nobres. Por que eles recebem esse nome de nobres? Porque eles não se combinam, eles se isolam. Então eles são nobres, eles não se associam a outros elementos facilmente. Isso acontece porque a camada de valência deles tem 8 elétrons, eles são lá da última família na nossa tabela periódica que nós vamos ver em seguida. Isso faz com que eles tenham uma estabilidade e sejam encontrados. Xenônio, argônio, neônio, quando a gente encontra na natureza, não encontra associados, nem com eles mesmos, nem com outros elementos, são átomos isolados na natureza. Então, galera, nós precisamos compreender aqui as últimas informações para a gente compreender a tabela periódica inteira. Com isso aqui nós vamos matar uma tabela periódica inteira. Quando eu pegar ela ali, você já vai entender ela, onde está distribuída aqui, acolá, o que é isso, onde estão metais, ametais, como é que está isso. Então, a última informação que nós precisamos é que dentro da tabela periódica nós temos duas grandes famílias que a gente agrupa, família A e família B. Aí você vai falar assim, Marcos, mas você não tinha falado que cada coluninha daquela não era família? E continua sendo. Mas a gente separa lá dentro duas grandes famílias que envolvem várias colunas para cá e outra que envolve várias colunas para lá, por conta de uma identidade que elas têm, uma identificação que elas têm relativa à configuração eletrônica. A família A, que a gente chama de representativa, ela tem uma característica de a quantidade de elétrons na camada de valência ser o que denomina a família. Como que é isso? Então, por exemplo, família 1 tem um elétron na camada de valência, família 2 tem 2 elétrons na camada de valência, família 3, 3 elétrons na camada de valência, 4 e assim por diante, até a 8. Só tem um detalhe aqui, a partir da 4 não é família 4, é família 14, 15, 16, 17 e 18, tá? E por que é dessa forma? Você já vai entender que agora vai ficar mais claro na hora que ver a tabela. Antigamente recebiam essas denominações, 1A, 2A, 3A, tudo em algarismos romanos. Isso foi substituído pela IUPAC nos anos 90, nos anos 80, se não me engano, e passamos a chamar por 1, 2, 3, 4. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, no meio da tabela vai estar a família B, que são os de transição. São as colunas centrais, tá? As famílias centrais vão ser família B. E por isso a gente tem que dar um salto, e aí a gente vai chamar de 14, 15, 16, 17, 18, porque entre a 3 e a 14 estão as de família B, beleza? Vai ficar mais claro na hora que a gente ver a tabela. Ah, Marcos, beleza. Então, o número de elétrons na camada de valência é o que denomina a família, né? Então, por exemplo, aqui não é que tem 14 elétrons, tem 4, mas é 14, família 15 tem 5, família 16, 6, família 17, 7, família 18, 8. Bacana. Essa é a característica eletrônica da família A. Ela recebe nomes, né? Então, família 1, por exemplo, a gente denomina alcalinos, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos, tá? Família 3, família do boro. Família 14, família do carbono. Família 15, família do nitrogênio. Família 16, calcogênios. 17, halogênios. 18, gases nobres. Marcos, como é que eu vou memorizar isso aí? Pegue essa tabela, anote, faça um exercício de memorização que você vai guardar ela. E verifique sempre na tabela, sempre tente encontrar essas famílias aqui que eu vou mostrar agora em seguida no fechamento da aula. Mas bem, então lá aquele bloco central que nós vamos ver na tabela está a família B de transição, ok? Então elas são o bloco central. E qual que é a característica eletrônica aqui, gente? Não é o número de elétrons na camada de valência, como é aqui. A característica aqui
é que o elétron mais energético está no subnível D, ok? Por isso que eles são chamados de transição, porque o elétron, a característica é que o elétron mais energético estará no subnível D. Todos eles estarão no subnível D? No bloco central, sim, mas existem família B de transição que vão ser os lantanídeos e os actinídeos, que vão estar separados porque eles têm o elétron mais energético no subnível F, indo de F1 até F14. Vamos pegar essas informações aqui, levar para a nossa tabela periódica, que isso tudo aqui vai ficar mais claro para você. Vamos lá. Então, galera, nós já vimos todos esses conceitos, todas essas características. Agora vamos pegar todas essas informações e enxergar aqui dentro da tabela para compreender em todos os detalhes da tabela, desmembrar a tabela periódica. A partir de hoje você vai sair dessa aula desmontando a tabela periódica como se fosse quebra-cabeça. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, já está até descrito aqui para nós. Ó. Aqui em cima vem o número atômico na parte superior. Aí vem o símbolo do elemento químico. Aqui vem o nome do elemento por extenso. E aqui vem a massa do elemento. A massa ela é quebrada, pessoal. E aí o que acontece? Você vai me perguntar, Marcos, por que não é inteiro? Porque esses decimais estão relacionados com a precisão na medição. Mas geralmente para efetuar os cálculos a nível de ensino médio, nós vamos arredondar. Então, por exemplo, 6,997 para o lítio, a gente arredonda para 7 para efeitos de cálculo, tá? Mas isso é mais para frente. Mas nesse quadradinho estão essas informações: número atômico, símbolo, nome por extenso e massa na parte inferior. Agora é o seguinte, gente, vamos compreender aqui aquelas classificações que nós vimos. Gente, o número atômico vai crescer nas linhas 1, 2, o hélio, 3, lítio, 4, berílio. Então eles estão crescendo, né? Proposição do Moseley. Primeira coisa que nós vimos nessa aula, né? Uma das primeiras coisas. Beleza. Marcos, vamos lá, os grandes grupos. Primeiro, o hidrogênio, que é o atípico, está aqui, ó. Já vamos separá-lo, beleza? Depois do hidrogênio vem quem, gente? Nós vamos ter, tirando o hidrogênio aqui para cima, nós vamos ter metais. Até onde vão esses metais, gente? Os metais vão até essa linha vermelha. Repara que essa linha aqui é uma linha de fronteira que começa aqui no boro, tá? E nós temos uma escada até o polônio, beleza? Então, até aqui, metais. Nós chegamos aqui nos semimetais, são os que fazem fronteira com a linha vermelha. Então, aqui eu tenho semimetal, 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 semimetal. Todos os marcados aqui de bolinhas pretas são semimetais, tá? Então eu já tenho hidrogênio, um grande grupo, metais, semimetais de bolinha preta aqui, ok? Eu identifico, são os que fazem fronteira com a linha vermelha que parte com escadinha a partir do boro. Então eu já tenho hidrogênio, metais, semi, falta o que, Marcos? A metais, não é nada? A metais não está onde? O que eu não marquei de bolinha é a metal. O que está para lá à direita é metal. Então começa aqui do carbono, todo mundo para frente aqui, ó. Aqui é todo mundo ametal ou não metal. Bom, beleza. Foi hidrogênio, foi metais, foram semimetais e agora você mostrou os ametais aqui. A última coluna é de quem? São os gases nobres, família 18. Não interagem com ninguém, você vai se lembrar, beleza? Vamos analisar aqui. Nas colunas nós temos famílias, nos períodos nós temos... nas linhas nós temos períodos. Então, uma família, família 1, 2 família, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, família 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 18 famílias. Quantos períodos, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, não é nada? Então, beleza. Agora faltou aqui o seguinte. Marcos, e aquela família A e família B que você estava falando lá? Onde que está esse negócio aí? Olha aqui, gente. Família A, nós temos esses dois blocos e esses blocos de cá, ó. São a chamada família representativa. Ou seja,
O número da família indica quantos elétrons existem na camada de valência. Família 1 tem um elétron na camada de valência, família 2 tem 2 elétrons na camada de valência, a 13 tem 3, a 14 tem 4, a 15 tem 5, assim por diante. Então, família representativa ou família A são essas duas colunas iniciais, essas duas famílias iniciais, e a partir da 13 até 18. No centro aqui, gente, eu tenho a chamada família de transição, família B. Aqui, ó, bloco do meio, gente. Então, todo mundo que está aqui nesse bloco do meio tem o elétron mais energético no subnível D. Estão lembrados? Marcos, e esses dois aqui que estão sobrando aqui? Esses dois períodos que estão fora da tabela. Pessoal, esses aqui foram retirados aqui desse bloco central por um motivo. São os actinídeos e os lantanídeos. Isso porque eles também são de transição como bloco central, mas o elétron mais energético está no subnível F. Por isso que ele é deslocado aqui para baixo. Mas nós podemos entender que eles também são família B, família de transição. Então, se formos falar do elétron mais energético e anotar aqui os dois primeiros blocos, o elétron mais energético está em qual subnível, pessoal? Subnível S. Aqui no meio, na transição aqui do meio, família B, elétron mais energético está em qual? No D, galera, não é nada? Aqui, elétron mais energético está onde? No P, beleza? Vamos para os de transição de novo, família B de novo, o elétron mais energético está em quê? No F, é por isso que eles estão deslocados aqui do centro, ok? Então, com isso nós temos família A, família B, bloco central mais lantanídeos e actinídeos, tá? E as famílias crescem de 1 a 18, sendo que a 1 a 2 eu pulo para 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os representativos, bloco central, os de transição, ok? Tenho aqui as categorias que nós classificamos aqui dentro e com isso você já consegue compreender todas as nuances de uma tabela periódica, consultar a tabela periódica, entender como usar isso aqui como ferramenta. Isso aqui é igual a chave inglesa para o mecânico. Essa é a tabela periódica para o químico. Então essa é a ferramenta de trabalho do químico. Você precisa saber consultá-la e compreender como que as informações estão dispostas aqui dentro e por isso que essa aula é tão importante.